A gente precisa ser rápido, né? Amanhã todo mundo trabalha. Sua nova realidade, a nossa série de quarta, né? Já tem tempo que eu não falo aqui sobre esse assunto, então hoje eu quero retomar um pouquinho daquilo que eu já falei. Já tem muita coisa sendo falado, muita gente veio aqui, falaram coisas maravilhosas aí na minha ausência, né? Mas hoje eu quero retomar, eu quero relembrar aquilo. Você sabe que eu vou fazendo contigo uma construção, então eu quero relembrar um pouquinho daquilo que eu já falei, né? E quero avançar um pouquinho mais hoje naquilo que eu ainda tenho para falar, amém, queridos? Então, o texto base é esse aqui. Hoje eu coloquei na versão amplificada. Assim, se alguém está em Cristo, ou seja, o Messias, eu já te expliquei que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é aquilo que Ele é, o Messias, o enviado. Então, quando você vê a palavra Cristo, você tem que pensar não só numa pessoa, mas também numa obra que Ele realizou, aquilo que Ele veio para fazer, tá? Então, se alguém está em Cristo, se alguém crê na obra que Ele realizou, é nova criatura ou criação. As coisas antigas, e aí é colocado dessa maneira, a condição moral e espiritual prévia, antiga, a condição de decadência moral, a condição de morte espiritual já... Tu está dormindo, é? A condição moral e espiritual prévia já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então preste atenção, já conversei isso com você, quero relembrar. Do lado de fora, se a gente olhar, parece que não mudou nada. Do lado de fora parece que não mudou nada. Essa obra aqui é uma obra do Espírito, no mundo do Espírito. Eu e você precisamos entender que se estamos em Cristo Jesus, se cremos em Cristo Jesus, a nossa condição moral e espiritual mudou. É uma realidade, gente. Pastor, mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não senti que mudou nada. Não é para sentir, é para crer, mudou. Se a Bíblia diz que eu sou nova criatura, então é o que eu sou nova criatura. Se a Bíblia diz que eu estava morto espiritualmente e Ele me deu vida, então Ele me deu vida, eu estou vivo espiritualmente. Quem está entendendo? Mas pastor, do lado de fora parece que nada mudou. Volto a dizer, não é a realidade do lado de fora que vai provar que mudou alguma coisa. É o que mudou que vai alterar a realidade do lado de fora. É à medida que eu concentro o meu foco, a minha força e a minha energia na mudança que aconteceu no meu interior. É desse lugar, escute, é desse lugar que eu vou tirar força para viver do lado de fora. E aqui é que está a grande jogada onde a igreja cai no engano. A igreja ainda é muito apegada, a igreja ainda se impressiona muito com aquilo que vê. Mas aquilo que vê não é mais real do que aquilo que não se vê. Então, o ser nova criatura é um fato. Não está escrito que será, está escrito que é. Então, eu já sou. Quer sintamos, quer não sintamos. Quer saibamos ou conheçamos a revelação disso ou não. Quer entendamos com a nossa cabeça, que não dá para entender, ou não entendamos, o fato é que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E é a isso que você e eu precisamos nos apegar, porque o mundo do Espírito é muito mais real do que o mundo. Aliás, esse mundo natural só veio a existir por causa do mundo do Espírito. É o que está escrito em Hebreus, de maneira que aquilo que se vê foi formado daquilo que não se vê. Pela fé entendemos, olha o que ele vai dizer o escritor, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê, veio a existir por causa daquilo que não se vê. O que é isso, hein? Esse mundo que a gente vê só existe porque tem um mundo que a gente não vê e é mais real. Diga, o mundo espiritual é real. É real. E nesse lugar, no mundo do Espírito, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Ah, meu Deus do céu, se foi de lá que Deus criou todas as coisas, é de lá que a minha vitória vem também.
A gente precisa aprender com Deus a trazer à existência no mundo natural o que está no mundo do espírito. Como que Deus fez isso? Haja. Então é com a minha boca, baseado numa crença, é que eu vou trazer à existência o que já é uma realidade no mundo do espírito, para que se manifeste no mundo natural. Quem está entendendo? Essa é a vida da nova criatura, ou seja, quanto mais compreensão, estou relembrando, isso aqui tudo eu já falei, tu não deve nem lembrar, mas vamos lá, quanto mais compreensão tivermos sobre o mundo espiritual, mais fácil vai ser viver a sua realidade. Por que muita gente não vive a realidade do mundo do espírito? Porque não se dedica a adquirir compreensão do mundo espiritual. Compreensão do mundo espiritual não se adquire com a cabeça. Com a cabeça você aprende geografia, matemática, história, português lá no colégio. O mundo do espírito se recebe revelação através do Espírito Santo que mora em você. É revelação, não é entendimento natural. Amém? Ou seja, desde a desobediência de Adão e Eva, fazendo um resumo, o homem ele entrou nessa condição, o homem carregava como herança uma natureza pecaminosa. Porque o homem foi criado em perfeita condição, espírito, alma e corpo, um ser espiritual vivo, pensante na presença de Deus. Mas quando ele desobedece, Deus avisou, vai morrer, não morre, não morre, morreu, comeu, morreu. Então ele perde a natureza de Deus. Morte espiritual nada mais é do que perda da natureza de Deus. E foi isso que aconteceu com o velho Adão. Ele perdeu a natureza de Deus quando ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente. E a partir de então, o homem passa a carregar uma herança, como herança do pecado, o salário do pecado é a morte, como herança da morte espiritual, o homem tem nele agora uma natureza pecaminosa, e tudo que ele pode fazer é pecar. É isso. Então o que acontece? Deus resolve o problema. Jesus ele se faz morte, para que a gente possa receber de volta a natureza de Deus. Quando a Bíblia diz lá em Efésios, ele lhes deu vida, Fabrício, é a mesma coisa que ele falar, ele te devolveu a vida que você tinha lá antes da queda. Aquilo que Adão perdeu quando desobedeceu, Jesus restituiu. Quem está entendendo isso, gente? É difícil de entender? Não é. Então Jesus, quando ele morre como pecador, não sendo, ele nos concede a natureza de Deus, e é aí que muda tudo. É como está aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Deus o fez pecado por nós, para que nele quem? Fôssemos feitos justiça de Deus. Entende, gente? Se eu falar que você recebeu vida espiritual, a sua natureza mudou, você foi justificado, eu estou falando da mesma coisa. Porque você recebeu vida espiritual, como consequência disso, a vida que você recebeu é a natureza de Deus, e como consequência disso, você é justificado, porque você recebeu a natureza de Deus. Isso muda a tua condição no mundo do espírito completamente. Você deixa de ser o escravo que carregava uma natureza pecaminosa para ser agora um filho legítimo de Deus. Por quê? Porque você estava morto espiritualmente, mas agora você está vivo. E a vida de Deus em você é a natureza de Deus em você. O tema da série é sua nova realidade, eu estou falando só disso. Então esse texto está dizendo o seguinte: o pecado se tornou justiça, a morte se tornou vida. Então a gente poderia ler esse texto aqui assim, ele se fez morte por nós, para que nele nós tivéssemos a vida eterna. Essa declaração está completamente alinhada com João 10:10, saindo da boca do próprio Jesus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma nova natureza e vida em abundância. Quem está entendendo isso?
Então, o ser nova criatura é a mesma coisa que o ser nascido de Deus. Por que eu sou nova criatura? Porque você era nascido de Adão, agora você é nascido de Deus. Vocês estão entendendo o cerne disso? Sim ou não? A importância disso? É por isso que Jesus não troca nem 2 papos com Nicodemos. Não tem uma coisa mais importante para ele falar com Nicodemo do que ele falar assim: Nicodemo, tem que nascer de novo. Tem que mudar. É a mesma coisa que Jesus falar assim, ó: você está morto espiritualmente e não sabe, tem que nascer de novo, tem que receber vida, tem que mudar a natureza, senão não tem papo. É o cerne. Novo nascimento é o cerne do Novo Testamento, gente. É a igreja. Quem está entendendo isso? E ser nascido de Deus é a verdadeira justiça de Deus. Entendeu? Entendeu? Ter a natureza mudada, ser nova criatura é ser nascido de Deus. E ser nascido de Deus é ser justiça de Deus. Preste atenção. Justiça não é algo que eu recebo em troca dos meus atos bons. Justiça é a nossa herança espiritual genética. Eu sou justiça de Deus porque eu nasci de Deus, não é porque eu sou bonzinho. E aí você não pode misturar as bolas. Eu falo alto ao mesmo tempo que eu quero falar baixo. Às vezes eu me lembro, às vezes eu me esqueço. E aí você não pode misturar as bolas. O diabo, ei, olha para mim, acorda, abre esse olho. O diabo fica enganando a igreja com isso. Você comete um erro, você dá um vacilo, ele quer logo dizer que você não é filho de Deus. Ei, ser filho de Deus ou ser justo, ser justificado não tem a ver com o ato de justiça por mim praticado, tem a ver com a natureza que habita em mim. Não muda, gente. Não é porque eu cometi um erro que a minha natureza vai mudar, a não ser que eu decida deliberadamente viver na prática do pecado, é outra história. É a mesma coisa que você falar para mim, é o que o homem entende, é o que o homem faz. Aí o cara muitas vezes, ele é um traficante de droga, ele é um bandidão, mas aí ele distribui cesta básica para poder aliviar a consciência dele. Então será que esse ato de justiça que ele fez, de distribuir cesta básica, mudou tudo aquilo que ele fez de errado? Mudou? Ah, então pronto. Então por que você acha que quando você comete erro, muda a natureza que você tem? Não muda. O que você não pode é viver na prática do pecado. Se você está numa prática que sabe que é errado, sai fora, cara. Pede perdão a Deus, se arrepende, volta para o caminho. É só isso. Mas você é justificado. Você é nova criatura. Você é filho de Deus. Você é nascido de Deus. A natureza mudou. A natureza mudou, a condição mudou. Por isso que justiça é minha herança espiritual genética. Eu me tornei justiça no mesmo momento que eu recebi vida, no mesmo momento que eu me tornei filho de Deus, no mesmo momento que eu nasci de novo, no mesmo momento que eu me tornei nova criatura. É tudo a mesma coisa. Nova criatura, nascido de Deus, justiça de Deus, filho de Deus, é tudo a mesma coisa. Nova natureza, é tudo a mesma coisa, entendeu? Eu mudei, o Espírito Santo veio habitar em mim, então como consequência disso eu me torno filho, justiça. Dá para entender isso? Deus derrotou o problema do pecado quando Jesus se tornou pecado por nós. É isso. O homem estava espiritualmente morto por causa do pecado. Se tornou nova criatura, ou seja, recebeu a vida de Deus e a sua natureza. Ou seja, somos agora participantes da natureza de Deus. Consequentemente, ao receber essa natureza e vida de Deus, nossa nova posição em Cristo é ser justiça de Deus. Falei de ser justiça de Deus aqui. Justiça é a posição, estou só relembrando. Justiça é a posição que Adão perdeu, foi restaurada por Jesus para nós. Porque essa sempre foi a intenção de Deus, que o homem vivesse na sua presença. E justiça, eu acho que é exatamente isso. Ser a justiça de Deus é se tornar legalmente um filho de Deus com todos os privilégios de estar na presença do Pai. Isso você não podia fazer por você, Ele fez. Por que Ele fez isso, pastor? Porque Ele te ama. Ele preferiu ir para a cruz do que viver longe de você eternamente.
É muito amor, não é não? Obrigado, Pai. Resumindo, a condição de justo ou pecador não tem a ver em si com atos de justiça ou de pecado por mim praticado, mas com a natureza que habita dentro de mim. Eu sou um pecador se a natureza do pecado habita em mim. Eu sou justo se a natureza justificada habita em mim. Quem está entendendo? Por isso que se você é um cristão, filho de Deus, entregou sua vida a Jesus, você não pode mais se ver como pecador, por mais que você cometa erros. Cometer erros é diferente de ser um pecador, porque ser um pecador é a definição daquele onde que a natureza do pecado habita nele. Ele não nasceu de novo, não entregou a vida a Jesus, não recebeu vida, ele é um pecador. Agora você não, você é justificado em Cristo Jesus. Por mais que você cometa erros, você não é pecador, porque não tem como, ou você é pecador ou você é justo. Você tem que decidir. Se você se vê como pecador, você não pode ser justo, nem nasceu de novo, porque quem nasceu de novo não é pecador mais, porque a natureza mudou. Pastor, mas eu ainda erro. Eu também erro, mas não é por isso que eu sou pecador. Se eu erro, eu me arrependo e continuo. Quem está entendendo isso? Assim como quem joga uma peladinha, um futebol final de semana, não é jogador de futebol. O cara pode até subir para dar uma cabeçada e torcer o joelho sozinho, entendeu? Não quer dizer que ele é jogador, né, Ronald? Mas joga um futebol de vez em quando, mas não é jogador. Assim como se eu cometo erro de vez em quando, eu não sou um pecador. Eu espero que isso esteja bem claro, porque isso muda, tá? Porque se a hora que a tentação vem, se eu me vejo como pecador, o que o pecador faz? Peca. Agora, se eu me vejo como justo, nascido de Deus, o que eu faço com a tentação? Ei, isso não é para mim não, eu sou filho de Deus. Ó, resisto. Eu sempre, anota, eu sempre irei resistir na força daquilo que eu sou em Cristo. Eu vou resistir se eu sei quem eu sou. Se eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que habita no mundo. Então hoje eu quero começar a falar sobre isso. Falar sobre alguns inimigos dessa nova realidade. Sabia que tem inimigos? Essa nova realidade tem vários inimigos que não querem que você entenda, que não querem que você receba, que não querem que você, principalmente, viva e desfrute dessa nova realidade. Eu quero falar sobre 3 inimigos, hoje eu vou falar sobre um, e mais para frente eu vou falando dos outros. Amém, queridos? Quais são, pastor, os inimigos dessa minha nova realidade em Cristo? Inimigo número 1, o engano lançado continuamente, sempre contra a verdade. É o papel do diabo. Jesus abriu a boca para declarar: ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira. Especialidade número 1 de Satanás: mentir. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que mente se constitui filho dele, porque é a especialidade número 1 dele, mentira. E você não tem noção como uma mentirinha pode abrir brecha para o diabo trabalhar na nossa vida, porque é a única coisa que a Bíblia diz que ele é pai, é o pai da mentira. É sério isso, gente. Então, a arte dele é o engano, hein? A especialidade dele é o engano. A especialidade dele é te enganar, é contar, mas sabe aquela pessoa que mente, mas mente bem mesmo, que mente, que conta a história, que parece que é uma verdade, sabe? O diabo é mestre nisso. Ele te engana, ele te convence, ele vai te enganando, apresentando situações, coisas, ele vai só no somebody love, te convencendo. Principalmente convencendo que você não é filho de Deus, que você não é justificado, que você não tem direito a nada de Deus, que você é um miserável, é só isso. Uns enganos lançados contra a verdade. Satanás atua bloqueando a verdade, escurecendo o entendimento, travando a compreensão, enganando, desfazendo, distorcendo aquilo que Deus falou.
Engano. Parece que é coisa boa, mas é coisa ruim. Ele distorce, a especialidade dele, distorcer o que Deus falou. Ele lança pensamentos que são contrários à verdade. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Ele faz isso muitas vezes movimentando circunstâncias ao nosso redor. Como eu falei, com erros. Ele joga um holofote, um farol, ele ilumina teus erros. Ele faz o teu erro ficar grandão, para você não se ver como justo. Especialidade dele. E eu preciso estar muito preparado para isso. Porque esse engano é contra esse engano, tu está dormindo de olho aberto. Esse engano é contra a verdade. Que verdade, pastor? Esse engano é contra que verdade? A palavra de Deus. Mas qual parte? De tudo aquilo que a gente está falando, da sua nova realidade. Falei que você é filho, que você é justiça, que você nasceu de novo. Não falei tudo isso? Então todo engano vai ser contra essa verdade, de quem você é em Cristo. Ele vai levantar. E eu tenho que estar bem atento, porque se Deus disse que eu sou nova criatura, eu sou o quê? Ponto final. A estratégia de Satanás é nos convencer, por diversos motivos e circunstâncias, de que na verdade eu não sou nova criatura. Acontece muito. Tem jeito para mim mesmo, olha aí, errei de novo. Tá, você está acreditando mais na mentira do que na verdade. Qual é a verdade? Aquele que está em Cristo. Com a força da mentira, você bota crédito nela, ela se torna uma verdade mesmo. A palavra enganar significa assim, induzir ao erro. No original, a intenção é essa. Ele vem te enganar, mas não é para te contar uma mentirinha e depois falar assim, estava brincando. Não, ele quer que você se arrebente. Ele te engana, ele quer que você vá no engano dele, ele quer que você embarque com ele para você se arrebentar ali na frente. Ele está te induzindo a errar. Quem está entendendo isso? Engano significa falta de verdade no que se diz. É o caso dele. Falta de verdade no que se faz. Sabe uma pessoa falsa? Ela não carrega a verdade no que ela fala e no que ela diz. Isso é engano, a pessoa enganosa, o diabo. É quem ele é. Assim como Jesus falou assim, eu sou o caminho, Então, assim como Jesus abriu a boca para falar, eu sou a verdade, então a gente sabe que a verdade é uma pessoa. Sim ou não? A verdade é uma, e essa pessoa é? Assim também a mentira é uma pessoa. E essa pessoa é o chifrudo. Ele é a mentira. Assim como Deus não fala a verdade, Deus é a verdade. Assim também o diabo não conta uma mentira, é o que ele é. É a essência da formação dele. Mentiroso, enganador, é o nome dele. Mentira é dar uma falsa imagem de alguma coisa. Mentir é a falta de verdade no que se, já falei, né? No que se diz, fala, crê ou pensa. Então preste atenção, o nosso combate da fé é tão somente um combate da mentira contra a verdade, queridos. A verdade daquilo que está escrito a nosso respeito e as mentiras que aparecem à nossa volta. É o combate da fé, Valéria, que eu e você temos que combater. Como que eu combato a mentira, pastor? Com a verdade. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Primeira coisa da armadura, portanto, tomai o cinturão da a verdade. Primeira peça. Depois ele vai falar da couraça
Revelação de quanto você é justificado. E vai falar várias peças da armadura que a gente precisa vestir. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui. Ou seja, todo engano lançado por Satanás tem como finalidade neutralizar a força do que Deus disse, do que Deus falou a teu respeito, entendeu? Ele sempre vai lançar um engano, Ailton, para neutralizar a força do que a palavra diz a teu respeito. Então, se diz que é curado, ele vai lançar um sintoma para neutralizar a força daquilo que diz a teu respeito. Se diz que você é próspero e a palavra diz, ele vai lançar uma dificuldade, ele vai lançar um momento de dificuldade financeira para neutralizar a força da sua prosperidade. É assim. Pastor, é mesmo? É. Então por que Deus permite? Porque Deus quer que você combata o combate da fé. É exatamente no momento que uma mentira se levanta que você vai ficar mais forte na verdade para combater. Eu não sou doente, eu sou curado. Eu não sou escasso, eu sou próspero. E assim vai, combatendo o combate da fé. Está dando para entender? Isso é velho. Lançar uma mentira para neutralizar a força do que Deus disse é velho. Ele fez isso no Éden com Eva. Interessante que Eva tinha uma palavra, e ele chegou distorcendo a palavra. Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Olha como é que ele chegou. Astuto. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele chegou lançando dúvida. Ele sempre chegará lançando dúvida no que Deus disse. Não, eu espero que você esteja entendendo essa noite. O diabo sempre chegará lançando dúvida no que Deus disse. Essa artimanha é velha. Ele envolveu Eva num somebody love tão grande. E escuta, ele envolveu Eva num somebody love tão grande, Felipe, tão grande, que ele convenceu Eva a fazer o que Deus disse que era para ela não fazer. E esse é o objetivo dele na minha e na tua vida: nos convencer que não tem nada demais em fazer aquilo que Deus já disse que não é para fazer. Deus já disse que não é para fazer. Então, se Deus disse não, Ele quer te convencer que pode ser sim. Pode ser sim. É a artimanha dele, Débora, o tempo todo. Ele encontra na força do pensamento errado, na força de um pensamento errado, ele encontra uma oportunidade, uma arma para distorcer a real imagem de Deus e aquilo que Deus falou. É na força de um pensamento errado que ele distorce quem é Deus e o que Deus falou. Porque afinal de contas, quando ele fala para Eva, não é bem assim, então ele já lança na mente dela: Deus não é quem você está pensando. Ele está te escondendo alguma coisa. Ele não te disse toda a verdade, porque na verdade se você comer, você vai ser igual a ele. Então o que ele conseguiu passar para o subconsciente de Eva? Deus te enganou, ele está escondendo alguma coisa de você. É assim que ele trabalha. Pode comer sim. E o que Deus disse era porque ela comeu e morreu. E é isso que ele faz até o dia de hoje. E era um temor do coração de Paulo, que a gente se deixasse enganar. Olha como ele fala aqui em 2 Coríntios 11:3. Eu temo que assim como, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Meu irmão, sabe que eu fico triste? É que tem irmão que acha que é mais esperto que o diabo. Meu irmão, você não é mais esperto que o diabo não, o diabo é mais esperto que você, tá? Ele enganou Eva, ele engana a gente também.
Não pensa eu e você que a gente está demais, não, estou no controle, não vai dar não, a hora que eu quiser, pai, é mesmo? É mesmo? Olha o temor do coração de Paulo, eu temo. Temo que o coração de vocês seja contaminado. Eu temo que a mente de vocês seja contaminada. Eu temo que assim como ele ludibriou Eva, assim como ele conseguiu distorcer a imagem de Deus, assim como ele conseguiu distorcer aquilo que Deus falou para Eva, assim como ele conseguiu enganar Eva e consequentemente levá-la à morte, eu temo que ele faça a mesma coisa com vocês. Eu temo, e é o temor de todo pastor. Paulo era pastor das igrejas que ele fundava. É ver Satanás enganando as pessoas começarem a viver errado, com a velha desculpa do não tem nada a ver, eu não preciso tanto. Eu não preciso tanto estar na igreja, não é tão bem assim. Eu não preciso tanto dar o dízimo, não é bem assim. Eu não preciso tanto perdoar, não é bem assim. A hora que eu quiser eu vou, a hora que eu quiser eu dou um dinheirinho. Quando eu quiser, se ele me pedir perdão, eu perdoo. Se ele não quiser, Satanás está corrompendo a tua mente. Porque lugar de crente é na igreja. Porque o dízimo como eu falei aqui hoje, gratidão a Deus. Entre outras, o perdão é um mandamento. Não tem ideia. O que Deus já falou que Satanás está te convencendo que não é bem assim? Como está escrito, não deixemos de congregar. Está escrito ou não? Então por que Satanás está me convencendo e te convencendo a não fazer isso? Por que está escrito sobre dízimo e oferta? Está escrito ou não? Sim ou não, queridos? Por que Satanás está me convencendo e te convencendo a não fazer isso? Está escrito sobre perdoar o irmão, sim ou não, queridos? Viver em paz com todos, sim ou não, queridos? Por que Satanás está corrompendo a nossa mente e está nos convencendo a não fazer isso? Por que eu acho que eu posso servir a Deus, Paulo Henrique, do jeito que eu acho que é o meu jeito? Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Quando eu quiser eu faço, é quando você quiser, então você está servindo a você mesmo, você não está servindo a Deus. Se você faz quando você quer, se você dá quando você quer, se você vem quando você quer, o Senhor da tua vida é você, não é Deus. Porque se Ele é Senhor, a gente obedece. Manda quem pode, quem tem juízo não, obedece quem diz que é servo. Porque se eu sou servo, o meu lugar é só obedecer. Com juízo ou sem juízo, obedece. Amém? É isso aí. Satanás trabalha com pensamentos, queridos, com ideias, com sugestões. Se você não tem vindo aos domingos, eu estou numa série maravilhosa, a gente aqui falando sobre minha mente, a minha vida. Vem para cá, para você aprender a lidar com os pensamentos. Preste atenção, se não soubermos trabalhar com os pensamentos, com as ideias, com as sugestões, não formaremos em nosso espírito a imagem real de Deus e da sua palavra. Se eu não souber administrar o que acessa a minha mente, se eu não souber identificar pensamentos errados que Satanás lança, Efésios 6 chama isso de dardos inflamados, se eu não souber trabalhar com discernimento de pensamento, se eu não atuar na minha mente, como Eva não atuou, Eva não discerniu, Eva não percebeu, eu vou perder a posição que Deus me deu, porque eu vou me deixar levar pelo engano. Como Eva perdeu e Adão perdeu. Porque não souberam trabalhar. Adão e Eva não souberam trabalhar com os pensamentos e perderam a posição que tinham com Deus. Pastor, me ensina por favor a trabalhar com pensamento, é o desejo do teu coração, não é? Eu sei que depois disso aqui que eu falei, você deve estar doido para aprender, está quase gritando isso aí, né? Me ensina então, pastor, como é que eu trabalho com pensamento? Vamos aprender com Jesus, gente, porque esse sujo, esse mundo, a mesma coisa que ele fez com Eva, ele tentou fazer com Jesus. Jesus, em Mateus 3, ele tinha acabado de receber uma palavra de Deus quando ele saiu das águas do batismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou na forma corpórea de uma pomba. E qual foi a voz que saiu do céu? Este é o meu filho, amado em quem tenho. Essa palavra foi direcionada para quem? Então Jesus era o filho amado de Deus, amém? Isso está em Mateus capítulo 3, no último verso.
Agora vamos olhar o primeiro verso do capítulo 4, ou o terceiro verso do capítulo 4. Olha o que o diabo vem. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse o quê? Se você é o Filho de Deus, o que eu te falei? O diabo sempre vai vir lançando dúvida naquilo que Deus falou. A estratégia dele é antiga, cara. Mas infelizmente ainda engana muita gente. Eva, é bem isso que Deus falou? Não pode comer de todas as árvores? Jesus, se tu és o Filho de Deus, ele sempre vai querer lançar dúvida, questionar, distorcer. Só que diferente de Eva, Jesus sabia trabalhar com os pensamentos. Porque Jesus, ele era abastecido da palavra. Eva não. Eva foi enganada. Agora, quando ele falou, mande que essas pedras transformem em pães, qual é a resposta que subiu na boca de Jesus? A boca fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toma, chifrudo. Toma. Pegou alguém agora que sabe trabalhar com pensamento, né? Porque combate uma mentira com a... É assim que se trabalha com pensamento. Sempre combatendo, Gutierrez, uma mentira com uma verdade. Agora, se eu não conheço a verdade, eu vou combater com o quê? Vou combater com pistola de água de brinquedo. Vou para a guerra com pistola de água. Não tenho munição, porque não leio a palavra, não conheço a palavra. Aí ele vai vir com a mentira, vou achar até bonito. Não é que é mesmo? Não, é mesmo o quê, cara? Ele está te enganando. Está te enganando, Anabel. Está me enganando. Faz a gente olhar para tudo que está acontecendo e chegar à conclusão que a gente é um fracassado, um derrotado. Quem te falou? Como eu botei aqui, ele sempre lançará dúvidas em nosso coração a respeito da nossa nova realidade em Cristo. Depois ele foi mais. A Bíblia diz que ele não desiste fácil não, né? Chamou Jesus num canto e falou, olha só, vamos fazer o seguinte, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como é que combate uma mentira? Como é que combate uma mentira? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Depois, mais uma vez, levou um lugar bem alto, pode se lançar daqui lá embaixo, porque aí agora ele vem com a palavra, distorcendo a palavra, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Lançou logo o Salmo 91 para Jesus. Como é que combate uma mentira, um engano? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que trabalha com pensamento, abastecido da verdade, combatendo as mentiras. Tudo que se levantar contra a sua nova realidade, querendo contradizer aquilo que você é, você tem que ter uma verdade para responder. O nome disso, queridos, sabe que a gente chama isso na teologia? A gente chama isso de peça de substituição. Para cada mentira do diabo, você tem que ter um versículo, uma verdade para mandar. Senão tu vai perder o combate espiritual. Por isso que Jesus falou, cara, por isso que Paulo falou aos Efésios, vista a armadura, hein? Pega a espada do Espírito, bota o capacete da salvação. É guerra, hein? É guerra, meu irmão. É guerra. Ele não está de brincadeirinha, não. Lembra que eu falei que era para induzir ao erro? Lembra que eu falei que a mentira dele não é uma mentirinha para te induzir ao erro? O que ele fez com Eva? Mentiu para quê? Para ela errar, ele errou. O que ele tentou fazer com Jesus? Induzir ao erro. Porque se Jesus come, ou se Jesus faz o que ele estava mandando, Jesus se torna servo dele. E aí acabou para a gente. Graças a Deus, Jesus não foi na dele. E a gente também não pode ir. Amém, queridos? Então ele sempre vai lançar. Preste atenção que eu vou fechar com isso. Satanás sempre tentará lançar dúvida em nosso coração
a respeito da nossa nova realidade em Cristo, principalmente quando estivermos em momento de dificuldade. É o principal momento, quando você está passando um momento de dificuldade, quando você está passando uma escassez, você está enfrentando um combate com enfermidade, você está enfrentando algo, é nessa hora principal que Satanás lança dúvida no teu coração, para você abandonar a palavra, abandonar Deus e abandonar aquilo que a palavra diz a teu respeito. Principalmente na hora da provação. Lembra da parábola do semeador? Sim ou não? Então fala de 4 solos. Uma semente que é lançada em 4 tipos de solo. E só um solo ela dá bom fruto, que é a boa terra. Nos outros 3 ela não chega a frutificar. E cada um deles tem o seu motivo. O solo à beira do caminho, a Bíblia diz que não frutifica porque a palavra é roubada. O solo do espinho não frutifica porque a palavra é sufocada. E aí Jesus, quando explica para os discípulos, ele diz o seguinte: é sufocada pelos prazeres da vida e os deleites do mundo. E o solo pedregoso, ela não frutifica porque ela não cria raiz. E aí está escrito lá, saindo o sol queima. E Jesus, explicando para os discípulos, falou assim, ó: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação, por que se desviam? Porque na hora que eu e você estamos enfrentando provação, é a hora que Satanás mais lança dúvida a respeito da nossa fé e daquilo que nós somos em Cristo. Por isso, queridos, que eu tenho que estar abastecido da verdade, para que eu não venha me impressionar com aquilo que eu estou vendo do lado de fora, ou com as aparentes derrotas. Está passando um momento difícil? Não é a tua verdadeira realidade, é uma aparente derrota, é só por um tempo. É isso que a gente tem que crer. Porque se na hora da provação eu abandono a fé, a palavra, eu abandono exatamente aquilo que ia me fazer vencer. E eu fecho com esse último slide. É justamente com a força da crença que venceremos as aparentes derrotas. É uma palavra para te posicionar num combate. Porque eu comecei a falar dos inimigos. E se tem um inimigo é porque a gente está em combate. E se combate tem inimigo, o combate também tem arma. A gente tem que estar de pé para combater, queridos. Tem que estar de pé para combater. Porque ele sempre vai tentar nos enganar. Amém? Vamos adorar a Deus, fique de pé.